Bom, eu vou falar um pouco sobre as mentiras que tenho te contado sobre o Wendigo, ou Vendigo, ou Windigo, essa criatura mística. O Wendigo seria uma criatura das florestas, né? Uma criatura sombria. Bom, e por que disso? Na realidade, o Wendigo é uma criatura tribal, né, que veio de muitos anos atrás. Essa criatura tem influência norte-americana. É uma criatura das tribos norte-americanas. Basicamente, ali no período em que os europeus foram para lá na ideia de colonização, o Wendigo seria parte do folclore das tribos daquele período, seria acho que o período de 1300 a 1400, e desde então continuou-se, né, por vários anos a existência desse conto, né, dessa fábula que seria o Wendigo. Algumas das tribos mais conhecidas, principalmente na região mais norte dos Estados Unidos ou até mesmo do Canadá, seria Innu, Naspap, Cree, Saltilks, Ojibwe. Essas tribos, algumas delas teriam um pé na famosa tribo Tupi aqui no Brasil. Então existe sim uma correlação. E mais pra frente eu vou explicar um outro contexto sobre isso. Bom, voltando ao Wendigo, né? Criatura. Bom, basicamente o Wendigo seria alguém que, em uma certa circunstância, teria consumido carne humana. Por que é plausível esse tipo de coisa? Bem, pelas tribos indígenas, até mesmo aqui no Brasil, se alimentar da carne do inimigo era como absorver os poderes daquele guerreiro. Então, quando existia essas guerras tribais entre duas tribos diferentes, ou até às vezes da mesma tribo, existia muito aquela questão de absorver os poderes daquele indígena ou daquela tribo indígena. O canibalismo era um ato até comum, só que algumas tribos, depois de certo tempo, eles meio que se afastaram um pouco dessa estruturação cultural deles e começaram a repudiar sobre esse tipo de coisa. As tribos começaram a criar um tipo de proibição a esse tipo de ato. Então, mesmo em períodos de muita estiagem, muito frio, que era bem comum na região norte dos Estados Unidos, esses períodos muito frios, a questão da fome era bem sério. Então, muitas das tribos às vezes não conseguiam reter a quantidade certa de alimento para se manterem vivos durante esse período de estiagem, de inverno, né? Então, o que acontecia? Que alguns acabavam cedendo a este ato historicamente marcado por esses indígenas e acabavam caindo no canibalismo, né? Se alimentando de carne de outros humanos. Quando esse tipo de coisa acontecia, diziam que aquele ser humano estava tão mal, num estado tão mal, não só de corpo, mas de espírito, que ele se tornava uma criatura completamente diferente. Não era mais um ser humano. Essa imagem que vocês estão vendo aí é mentira. Por mais que eu adoraria que esse tipo de coisa fosse verdade, não é. Na verdade, o mendigo ele seria mais como isso. Então, é meio sem graça, né? Pois é. Mas, tirando toda essa questão de forma física, como uma cabeça de cervo com dentes, ou braços gigantescos capazes de abraçar uma das maiores árvores do mundo? Não. Seria literalmente uma pessoa, um ser humano, num estado mais primitivo, digamos assim. Porque aquela pessoa que cometeu esse ato, ela por si só já sabe que ela não pertence mais à tribo em que ela estava antes. Então, querendo ou não, ela vai ter que começar a criar seus próprios hábitos de caçada, se afastando de sua tribo e basicamente sendo um inimigo das tribos, ou pelo menos da tribo em que ela vivia. Então, acabava que esse tipo de pessoa literalmente consumia qualquer coisa que ela encontrasse, principalmente nos períodos de inverno.
nos anos mais pra frente, anos de 2000, esses anos da cinematografia, né? Os norte-americanos se aproveitaram, se apouparam essa parte da cultura tribal para fazer seus filmes hollywoodianos, ou talvez nem tão hollywoodianos, mas seus filmes de terror, né? Ou os thrillers, como também são conhecidos. E basicamente criaram esse ser que seria tipo de demônio ou coisa parecida. Mas aí está a realidade. Na verdade, é uma pessoa tribal, ou qualquer pessoa, mas não encontrei nenhum registro, pelo menos, de mulheres, né, que tenham se tornado um mendigo. Talvez até exista nesse contexto, já que seria um humano se alimentando de carne de outro humano, mas enfim, que teria cometido esse ato de canibalismo em um momento talvez de desespero, de fome ou até mesmo de tentação. Bom, relacionando agora com a tribo Tupi aqui no Brasil, o que acontece? Essa ideia da absorção da carne de outro indígena, né, de outra tribo, era algo bem comum aqui no Brasil. E até mesmo um dos colonos portugueses, quando vieram para o Brasil, tem uma história sobre esse ato de que um deles foi capturado pelos tupis e acabou que nesse momento ele ficou tão desesperado que ele acabou se urinando. Nesse momento, indígenas, né, libertaram ele, mas não porque sentiram pena dele, porque na verdade ele demonstrava ser fraco. Então, por isso que acabaram liberando ele de fazer parte, né, da janta ali dos tribais. Pois é, então nesse contexto, basicamente qualquer um que se alimentasse de carne humana, né, nesse quesito já seria considerado um tipo de Wendigo. Então, basicamente, esse seria o contexto, né? Esse seria o fundo sobre toda essa temática. Então, quando você vê essas criaturas gigantes com a cabeça de veado ou de cervo, saiba que não seria assim, ou não é assim na realidade. Assim, a questão da hollywoodiana, ou filme de terror, trouxe essa ideia de que o mendigo seria esse tipo de ser. Mas a origem em si, na realidade, seria mais uma pessoa mesmo, né? Com atos de caçada diferentes, né? Do que seria ali pertencente aos grupos tribais da época mais anteriores, né? Então é isso, espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Talvez eu fale sobre o Skinwalker, mas vai depender muito de quantas views esse vídeo vai ter, vou ser bem sincero. Se esse vídeo tiver uma repercussão decente, eu talvez falo sobre o Skinwalker, que é outro ser que acabam se confundindo muito com o Wendigo. Então, bota aí nos comentários, sei lá, alguma outra ser que vocês queiram talvez que eu fale. É isso, valeu e tchau.